hoje, né, com um tema muito relevante, que é o tema suicídio, né? Porque o suicídio, existe uma campanha chamada Setembro Amarelo, onde foi desenvolvida para que, na verdade, a campanha é o ano todo, mas houve, né, uma declaração, né, a questão do Dia Mundial, da questão da campanha do suicídio, que desde 2014 essa campanha foi criada de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatra, que é a ABP, e também o Conselho Federal de Medicina, também o CFM. Então, juntou essas duas instâncias e criou essa campanha. E é bem interessante, né, como eu falei, não é só algo... no dia 10 é o Dia Mundial, né, já passou, mas o mês todo a gente está nessa campanha. O meu papel hoje é mais informativo, mais para as pessoas que têm ideias suicidas próximo, pode ser parente, pode ser colega, pode ser amigos. Então hoje eu venho com esse papel, né, de contribuir, né, dar a minha contribuição dessa informação. E muita gente, né, são dados, Luz, seja bem-vinda, no Brasil são registrados por ano 13 mil, né, suicídios. Embora seja algo que seja mais da camada de jovens, crianças também têm casos, e idosos também. Apesar, né, como eu falei, jovens ser uma camada maior. E em termo mundial, são registrados 1 milhão de casos por ano, né, a nível mundial. Então, assim, é uma triste realidade, mas existe esse incentivo, né, dessa campanha Setembro Amarelo, no intuito de realmente poder mais e mais pessoas estarem mais informadas. E acho que o maior desafio é como lidar com essa pessoa. Como essa pessoa está, a gente pode ficar um pouco perdido. Então eu vou estar falando eu vou falar um pouco, né, dessa campanha Setembro Amarelo e alguns mitos, né, como abordar essa pessoa que está com ideias, né, de suicídio. E o ponto, né, uma coisa relevante, que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Esse dado não quer dizer que só existe suicídio voltado a transtornos mentais, né, pessoas que têm algum transtorno mental. Existem outros casos fora disso também, não se restringe a isso. Serginho, seja bem-vindo. Então, assim, eu vou estar falando um pouco dessa campanha, né? Essa campanha tem como finalidade informar a sociedade sobre suicídio. É uma campanha do Centro de Valorização da Vida, sem fins lucrativos, buscando, né, dar apoio emocional, conscientização e a prevenção do suicídio para quem precisa. Então, o suicídio hoje, né, é uma das causas maiores de morte, né, como eu falei, entre os jovens. E sem falar que isso é uma questão de saúde pública. Então, por isso eu estou dando minha contribuição e levantando essa bandeira para que a gente possa saber um pouco mais sobre isso, né? Se alguém próximo, amigo, enfim, para que você possa até passar mais informação e até saber como agir e que orientação passar para essas pessoas. Existe existe um dado que muitas dessas mortes, desses suicídios, poderiam ser evitadas se essas pessoas tivessem mais informação. Existe um número, né, que é o 188 ou 141, ou para
para a pessoa ou para a família, para amigos, que é um número que foi criado para justamente dar esse apoio. Eu vou estar trazendo alguns dados, né? Dentro desses, como eu falei, foi criado em 2014. Então, assim, ele tem essa campanha tem como prevenção do suicídio. E aí eu vou trazer alguns mitos que a gente pode ter em relação ao suicídio. Um dos mitos é: uma vez suicida, a pessoa sempre é suicida. Não é, embora, né, esses pensamentos suicidas eles podem voltar, não quer dizer que seja permanente. A pessoa pode voltar à vida normal, né? A pessoa não está decretada a viver com esses pensamentos. No momento que ela tem um acompanhamento, tem todo o apoio emocional, ela tem a plena condição de voltar à vida, né, a atividade normal dela. Tá? Então não é esse sempre suicídio. Então por isso é um mito. O segundo mito é em relação a falar sobre suicídio é uma má ideia, porque pode ser interpretado como incentivo. Então algumas pessoas elas podem evitar falar, talvez em relação a uma pessoa que esteja próximo, e com isso, o que pode deixar de acontecer? Quando a pessoa, a família, passa a falar sobre esse assunto, se essa pessoa está com essa ideia suicida, ele vê o ambiente, uma abertura para também falar e poder compartilhar o que talvez ele esteja sentindo. Então, diferente que as pessoas pensem que falar sobre pode incentivar, pelo contrário, pode até facilitar que essa pessoa peça ajuda, porque ele pode ver que não é um tabu, não é uma coisa que as pessoas acham estranho, né? Ele vai ter abertura maior. Então, o terceiro mito é que a maioria do suicida acontece de repente. O suicídio acontece de repente, sem aviso prévio. Na verdade, sempre se deixa algumas coisas de fala, alguns comportamentos, alguns indícios de comportamento. Então, o que precisa nesse momento é estar atento ao que está se passando com essa pessoa. Então, talvez não seja tão de repente assim. Então, às vezes é uma fala, a questão verbal, é um comportamento. E é importante você, né, que está próximo, entender esses sinais e poder cuidar, né? O outro mito é que as pessoas que falam de suicídio não pretendem fazer o suicídio. Então, você, ou amigo, ou parentes, se essa pessoa ela fala que vai se matar, por exemplo, o senso comum fala que há uma pessoa que fala que vai se matar, ela não faz. Se fosse para fazer, ela ia lá e ia fazer. Mas não é bem assim, né? Então, então é importante a gente perceber isso, que não é bem assim, e ficar atento. Se ela já falou, é porque ela já pode ter dando alguns indícios. E ficar atento. Não desacreditar em uma fala dessa. É ficar atento. Outro mito é proibido que a mídia aborde o tema de suicídio. Maicon, seja bem-vindo. Então, assim, na verdade, não é que é proibido. Às vezes, a forma como é abordada na mídia, por exemplo, às vezes tem um suicídio
em uma passarela, né, uma pessoa se joga, por exemplo. E aí o que? Aí a mídia traz essa filmagem e fica repercutindo ali. Então isso não é bom nem para a família da pessoa e nem as pessoas se tornam um incentivo, porque está mostrando o como fazer aquilo. Então a forma de como fazer isso é que é importante na mídia, né? Talvez aconteça esse tipo de episódios e a mídia acaba acontecendo, né? Um vídeo, alguma coisa. Aí isso não é bom, e você que talvez receba também não compartilhe, porque tá, né, de um jeito ou de outro você estaria incentivando algo, né, para outras pessoas que estiverem, né, pensando nisso. Então não é que seja proibido, é importante falar, mas a forma de falar sobre esse assunto que a gente tem que ver como. E aí, a partir disso, a gente tem os mitos, né, que são muitos em relação a isso. Assim, existe também um site, né, se vocês em algum momento quiserem se aprofundar, o setembroamarelo.com, né, o www, né, para dizer que é o site, né, .setembroamarelo.com. Então lá tem mais informação. Eu vou estar aqui passando alguns pontos que são importantes a gente enfatizar aqui, tá? Então, assim, o que fazer, né? Qual a intervenção quando você está próximo? Beto, seja bem-vindo. Você está próximo de alguém, né? Como é que você pode conduzir ou orientar essas pessoas, familiares, né? A intervenção em crise, como seria isso? Primeiramente, a pessoa ou as pessoas envolvidas devem conduzir essa pessoa a um acompanhamento psicológico e também psiquiátrico. Porque muitas vezes, como eu falei no início, muitas vezes casos de suicídio é decorrente de outras, né, de uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Então são doenças psicológicas que pode levar a pessoa a um suicídio. Então, assim, é o primeiro ponto, né? Colocar essa pessoa com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O segundo ponto é mobilizar a rede social dessa pessoa de apoio, para a família, o companheiro, a companheira, amigos, para que esteja próximo dessa pessoa. É um outro ponto, né, em termos de crise, que a gente pode colocar. O terceiro ponto é os casos graves. Casos graves é a internação no centro de atenção psicossocial, que é o chamado de CAPS. Então, é preciso, nesses casos extremos, uma internação dessa pessoa no CAPS. Então, em cada cidade, né, se não tiver mais algum lugar próximo, um CAPS, sempre tem um CAPS que vai auxiliar essa pessoa ou os familiares. Um outro ponto importante de intervenção é fazer um contrato de vida com essa pessoa. O que seria esse contrato de vida? Seria o quê? Que essa pessoa se compromete a uma pessoa de confiança, se caso ela venha praticar o suicídio, que ela ligue para essa pessoa de confiança e fale que vai fazer isso. Esse é o contrato de vida. O próximo ponto é monitorar, regular, né? Ver essas coisas que eu falei em relação à fala, um comportamento, ficar atento a cada ponto disso. Porque se você está alerta, você consegue perceber e consegue antecipar isso. Outro ponto é restringir álcool e drogas dessa pessoa. É importante que você possa afastar, né? A pessoa pode ter um uso, né, constante daquilo,
ela vai precisar se afastar naquele período, ou ela pode vir a ter o uso disso como uma forma, né, de lidar com a situação também. Do mesmo jeito deve afastar. E um outro ponto é retirar acesso a métodos como arma de fogo, venenos de animais. Às vezes, né, ela tem acesso a isso e lança a mão disso. Outro ponto é criar conversas alternativas para solução dos problemas atuais. Então, nessa conversa é procurar saber o que está acontecendo. Essa é uma forma de fazer essa intervenção e encarar esses problemas como algo que pode ser resolvido, pode ser de uma forma saudável. Então é importante também enfatizar isso. Como eu falei, a questão do suicídio não é só um privilégio da parte da camada dos jovens. Crianças também, elas podem ter esse pensamento de suicídio. De que forma? O que a gente tem que estar atento para não só para essa camada, mas eu vou falar para eles, né, a criança, tipo, falas como eu quero sumir, eu quero desaparecer. Então são falas que dão indício de algo que não está bem. Se não está, né, se não está numa gravidade de pensar em suicídio, mas você já precisa estar atento a observar os comportamentos dessa criança. Da mesma forma, uma pessoa pode dizer assim, eu quero dormir e não quero acordar mais. Então, isso também é uma frase de pessoas que podem estar pensando nessa questão de suicídio também. É ficar atento nessa situação. Paulo, seja bem-vindo. Então são situações que a gente tem que sempre prestar atenção. E se alguém, né, conhecido seu, comenta sobre alguém, você já tem esse conhecimento. Outros, como eu falei, outros transtornos acabam levando ao suicídio. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. E é bom a gente pensar também como a melhor, né, qual é a melhor forma de abordar uma pessoa suicida. Qual seria a melhor forma? O primeiro ponto é conversar com ela para saber que nível de gravidade está esse pensamento suicida. Se está leve, moderado ou grave. Se esse nível tiver de moderado para grave, já é um momento para você encaminhar para uma pessoa especialista naquela área. É importante, né, esse momento encaminhar, já desde já, moderado para grave. E a gente sempre vai fazer o quê? Verificar o quanto ou o motivo disso tudo está acontecendo. É sempre bom verificar qual é o motivo. E um outro ponto que a gente pode ficar na dúvida, ou a família pode ficar na dúvida, é como a família e os amigos devem agir nesse momento. A família, ela deve estar sempre próxima, ela deve se aproximar dessa pessoa, porque a tendência dela é se isolar. Então, mesmo que ela queira ficar sozinha, isolada, essa família, esses amigos, essa rede de apoio, precisa se aproximar nesse momento. Porque quanto mais ela fica sozinha numa situação como essa, mais ela pode pensar nesse assunto, nessa possibilidade. Então é importante que a família esteja aí. É uma boa forma
de evitar, né, que a pessoa possa vir a fazer, né, o suicídio. E como eu falei, existe o site, é o setembroamarelo.com, é o www.setembroamarelo.com. Existem os telefones 188 ou 141. É importante a gente estar sempre buscando, né, mais informação sobre isso. Não é só uma coisa que isso não acontece ou comigo ou na minha família, eu não vou me informar. Eu posso, né, ter, como eu estou fazendo agora, estou levantando esse assunto, levantando essa bandeira como uma forma de levar à frente, né, essa ideia e você poder ajudar, né, essas pessoas, né, que um amigo, um parente, é importante a gente saber dessas informações. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, se sinta à vontade. Essa live vai ser um pouco mais rápida. Realmente, como eu falei, é um intuito mais de informar. Se vocês conhecem alguém, né, ter muito cuidado com pessoas que estão com depressão, estão com alguma coisa, algum transtorno, tem que estar atento. Então, falas como, né, eu quero dormir, não quero acordar mais. Falas como eu quero sumir, eu quero desaparecer. São algumas falas que essas pessoas podem dizer. E isso já começa um indício. Essas coisas não acontecem por acaso, não acontecem de repente, né, como eu falei. Já deixa alguns indícios. E quem está ao redor precisa estar atento a isso. E a minha ideia é realmente levar essa ideia à frente, né, para que a gente possa evitar, né, mais e mais morte desse tipo. E se vocês tiverem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa nessa direção, se sintam à vontade. O meu papel aqui realmente é auxiliar vocês da melhor forma possível, né? Para quem não me conhece, eu sou, né, o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, né, sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental e também, né, empreendedor digital. E venho, né, fazendo esse trabalho, né, dia de quinta-feira, falando sobre psicologia, sobre coach, né, sobre mapa de perfil comportamental, saúde emocional, dia de quinta-feira nesse horário. E dia de quarta-feira trazendo filmes, né? Toda quarta-feira trazendo filmes para a gente aprender e agregar e a gente melhorar como pessoa. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores em relação a você que quer empreender, quer começar do zero, você que já tem talvez uma loja, mas você quer tornar ela digital, uma loja virtual. Você tem esses conhecimentos, né, conhecer mais sobre as profissões do mercado digital, copyright, gestor de tráfego, tudo isso, né, trabalhar com Instagram, Facebook, fazer site, tudo isso a gente tem feito esse trabalho na segunda e um projeto foi criado justamente para isso. Eu vi uma demanda muito grande e eu quis, né, criar esse projeto para ajudar o maior número de pessoas. Então é uma forma de ter às vezes as pessoas começam como uma ideia de renda extra, mas em muitos casos se torna a principal. Eu vejo muitas pessoas ao começar como secundária e depois substituir a principal. Então, assim, são vias, né, da gente estar ajudando. Eu sempre digo que o meu objetivo é crescer e contribuir. E essa foi a missão de ter criado esse canal aqui, que é do Instagram, e o canal do YouTube também. E como eu falei, essa live é o intuito mais
é um pouco mais curta, mas que eu pudesse levantar essa bandeira, que é o Setembro Amarelo, né, vocês que estão chegando depois, que é a bandeira, né, da questão do suicídio. Foi uma campanha criada desde 2014 entre os psiquiatras e a questão do Conselho Federal de Medicina, juntou e criou essa campanha. E o mês de setembro, né, se intensifica mais, mas não quer dizer que seja algo restrito só para o mês de setembro, mas é algo que é para o ano todo. E o dia 10 de setembro é o dia mundial, né, em relação ao suicídio, o combate ao suicídio. Então é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né, alguém próximo, e aí é mais para a gente eu poder compartilhar, né, um direcionamento. Né, tem um site Setembro Amarelo, tem um número 188 e também 141, que a pessoa pode ligar alguém próximo da família, como uma forma de um apoio, né, em termos de formação, de como agir numa situação como essa, alguém próximo. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui novamente. Eu busco, né, estar honrando, né, a presença de vocês, com o canal do YouTube, né, como eu falei, chegou a 1000 inscritos. Assim, uma gratidão por tudo, vocês fazem parte, né, por vocês estarem sempre, né, prestigiando o trabalho, e a minha ideia sempre é continuar e, como eu falei, ajudar o maior número de pessoas, tá? Então, gratidão a cada um de vocês, um forte abraço, né? Que essa semana seja uma semana abençoada para vocês, que realmente a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pessoas, e eu só tenho a agradecer, tá? Por participar disso, e a vocês, tá bom? Forte abraço a cada um de vocês, até a próxima.